cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Pode sentar. Hoje eu estou um pouco mais ansiosa que o normal. Muito mais ansiosa que o normal. Então, para a gente começar essa noite, eu queria pedir para que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e que, sentindo cada batida do seu coração, você possa ouvir o próprio Jesus te dizendo: eu te amo, eu te amo. A cada batida que o nosso coração dá, significa que nós temos alguém que nos mantém vivo, alguém que nos sustenta, alguém que nos fortalece. E muitas vezes no nosso dia a dia nós não paramos para contemplar esse milagre, que é a batida do nosso coração. Que sentindo essas batidas que o nosso coração tem dado, que a gente possa pensar: o que me trouxe aqui? Por que eu saí da minha casa num sábado à noite para estar aqui? Quantas outras coisas eu poderia estar fazendo, mas eu escolhi estar aqui. Enquanto a gente rezava, eu me senti muito tocada, como eu nunca tinha sentido há muito tempo. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite em nossas vidas. Mas para que Ele possa fazer, nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou, numa vida desenfreada, tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou para seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então, ele caiu em si e se lembrou: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou partir e voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-lhe um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Na noite de hoje nós somos convidados a refletir e pensar um pouco sobre o amor.
o amor de um Deus que se entrega por cada um de nós e que espera de alguma forma que nós possamos corresponder a esse amor. Às vezes nós vemos tantas coisas ruins no mundo, nós ouvimos, né, na Bíblia, a gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que amar o próximo. Mas como é difícil amar o próximo. Como é difícil amar o outro. E Jesus nos convida a amar essas pessoas. E hoje, trazendo essa passagem do filho pródigo, que nós conhecemos bem, a imagem que nós vamos focar esta noite é do pai. O pai que espera o filho. Se nós formos pensar, esse filho na ingratidão pediu para o pai tudo o que ele tinha de direito e foi embora. E mesmo assim, esse pai ainda esperou por ele. A palavra diz que o pai o avistou de longe. Ele não foi avisado antes que o filho ia voltar. Ele não sabia que o filho tinha se arrependido. Mas ele, depois que o filho partiu, esperava por ele todos os dias no mesmo lugar. Todos os dias. Ele poderia ter simplesmente seguido a vida dele, e quando esse filho estivesse voltando, ele mandava o filho de volta de onde ele tinha saído. Você não quis ir embora? Então fica onde você queria ir. A gente faz isso, né? Com os amigos, com a nossa família. Não se afastou? Então fica onde você estava. Não queria outra pessoa? Então vai lá com a outra pessoa. Não preferiu o outro? Vai lá com o outro. E aqui, através de um pai, Jesus mostra a sua misericórdia. A misericórdia de um Deus que, independente do que nós façamos ou das escolhas que nós fazemos, Ele nos espera. Nas Escrituras, na Bíblia, a gente vê muito que as pessoas falam e falavam sobre o amor de Deus. Em João a gente tem que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tantas outras passagens sobre amor, sobre o quanto Deus nos ama. E às vezes para nós passa até como algo comum. Ah, Deus me ama, morreu na cruz, é isso. Mas será que a gente entende a profundidade desse amor? Ou a gente vê muito mais como algo superficial? Será que de fato a gente entende que existe um homem que sofreu, que foi espancado, que foi morto por causa de nós? Porque às vezes a gente pensa nisso como uma história. Ah, aconteceu lá. Às vezes a gente até duvida que aconteceu. Mas será que de fato a gente tem consciência de que existiu na Terra um homem chamado Jesus de Nazaré, que, assumindo o plano de Deus, se sujeitou a tudo que o ser humano poderia sofrer e ainda deu a vida por nós? Pensa aí numa pessoa que você odeia, que você detesta, que você não pode nem ver passando na rua. Você não pode nem ouvir falar o nome. Você não pode nem imaginar a rosto da pessoa. Talvez seja mais de uma, talvez sejam várias, talvez seja eu, você está sendo obrigada a me ver. Deus mandou o seu único filho para morrer por causa dessa pessoa e por causa de você. Deus não olhou para o mundo e falou: ah, não, eu vou mandar Jesus só para morrer pelos bonzinhos, pelos mais legais. Os que são chatos, deixa para lá. Não. Deus mandou Jesus
para morrer por aqueles que já te fizeram mal, por aqueles que te fazem mal, por aqueles que te irritam, por aqueles que testam sua paciência e por você. Se a gente for parar para pensar nisso, Deus manda seu filho para a terra para morrer. Que pai ruim, né? Deus tinha todas as formas e tinha como salvar o mundo de outras maneiras. Ou enquanto Jesus estava lá pendurado na cruz, sofrendo, machucado, Deus poderia ter feito um teatro, uma apresentação maravilhosa em que os pregos saíssem da mão de Jesus, que ele saísse da cruz sem nenhum machucado, para calar a boca de todas aquelas pessoas que estavam ali, para fazer todo mundo ter medo. Ele poderia fazer isso, mas ele não poupou. Ele não poupou o seu único filho. Se nós formos olhar a palavra, Deus poupou Isaac. Quando ele pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho, Abraão fala: tá, Senhor, eu vou fazer isso. E ele, vendo a coragem daquele homem, fala: não, você não precisa fazer isso, agora eu sei que você teme a mim. E ele poupa Isaac. Que Deus é esse que poupa Isaac e não poupa seu próprio filho? Que Deus é esse que manda o seu único filho para morrer por causa de mim e de você? Que não merecemos, que fazemos tudo errado, que escolhemos errado, que não valorizamos o que ele faz e fez. Que Deus é esse? Ou melhor, que amor é esse? Talvez seja difícil a gente pensar e falar sobre isso, porque como nós, criaturas finitas, podemos entender um amor tão infinito? Agora pensa na pessoa que você mais ama no mundo, ou nas pessoas que você mais ama no mundo. Você seria capaz de dar sua vida por essas pessoas ou por essa pessoa? Porque nós dizemos que amamos os outros, nós dizemos que amamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, mas o nosso amor é limitado. Se ele me irritou muito, eu já não amo mais tanto. Se ele fez tudo o que eu quero, eu já amo demais. A gente seria capaz de dar vida por essa pessoa que você está pensando aí que você ama tanto? Amor é isso, é dar a vida. Mesmo que aquela pessoa não mereça. Mesmo que aquela pessoa não vá valorizar. Amor é dar a vida. Amor é gastar tempo. Amor é dar atenção. É querer estar junto. E nós, hoje em dia, deixamos as nossas relações muito superficiais. Nós pouco temos contato, relação com as pessoas. Nós não sabemos conversar. Nós não sabemos falar que amamos. A gente espera lá o aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, para poder falar que ama. Mas a gente só fala que ama aquelas pessoas que a gente gosta, né? Aquelas pessoas que são legais. O outro, eu quero que o outro se exploda. Eu quero que o outro vá para esse lugar que vocês imaginaram. Como é possível Deus me pedir para que eu ame o meu inimigo, se aquela pessoa me machucou tanto, se aquela pessoa me fez tão mal?
Às vezes é essa pergunta que nós fazemos quando nós ouvimos: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus deu a vida por mim e por você, para que nós tivéssemos vida em abundância. A morte dele foi para nos dar vida. E embora seja difícil amar os outros, imagina como é difícil para Deus amar cada um de nós. Imagina como é difícil para Deus amar a Marcela, que às vezes é insuportável, às vezes nem eu me suporto, às vezes nem eu quero estar na minha presença, porque, meu Deus, às vezes eu faço tudo errado, às vezes eu quero chutar o pau da barraca, ir embora, fugir, mandar todo mundo pro raio que aparta, ficar lá na minha casa sem problemas, sem essas coisas de igreja. Aí Deus fica me olhando lá de cima, me esperando, como esse pai esperou pelo filho. Nós achamos e nós queremos que o seguimento a Jesus seja muito fácil, seja muito legal, seja só com pessoas legais, com pessoas que vão nos aplaudir ou vão nos apoiar o tempo todo. Quando a gente se depara com desafios, com dificuldades, a gente já quer sair, a gente já quer ir embora, a gente já quer fugir. E a gente só faz isso porque a gente ainda não entendeu o amor de Deus por nós. Porque quando eu entendo que existe um Deus que morreu por causa de mim, o que as outras pessoas fazem, falam, é somente problema dessas pessoas. Porque eu sei por quem eu faço e por quem eu estou aqui. E se nós fazemos alguma coisa de bom, não é porque a gente é muito bom por capacidade própria, não. Tudo de bom que nós fazemos é porque existe um Deus que deu a vida por nós e nos tornou dignos de sermos chamados filhos. Então não pense você que isso que você faz de bom, ou eu estar aqui falando, é porque eu sou boa. Pelo contrário. Ele quer mostrar até através da porcaria que eu sou, o quanto ele é bom, o quanto ele faz. Porque se eu começar a achar que eu sou boa, que eu sou capaz de amar o outro, eu não vou conseguir amar. Eu não vou conseguir entender o outro. Porque Deus nos ama até nas nossas falhas, e nós não conseguimos amar o outro nas falhas deles. Então é necessário sempre pedir para que Deus nos ensine a olhar para o outro como Ele olha, a amar o outro como Ele ama. Ou melhor, Senhor, me ajuda a amar as pessoas assim como o Senhor me ama, porque eu sei que eu sou uma pessoa impossível. E se eu tenho um Deus tão grande, que diante de tudo que eu sou me ama, por que eu não posso e por que eu não quero amar os outros? Em Romanos, a gente vai encontrar uma passagem que diz assim: Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com Ele nós não daríamos todas as coisas? Às vezes, nós temos medo de entregar a nossa vida inteiramente para Deus. Nós não nos achamos capazes, nós não nos achamos merecedores, mas Deus nos chama. É a nós que Ele quer, é a mim e a você.
para amar o outro e, amando o outro, poder amar ele. Às vezes a gente olha para essa cruz e vê essa luz que o torna tão grandioso, tão bonito. Mas Jesus sofreu tanto. Sobre ele pesou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas faltas. Mas ele foi até o fim. Ele não parou no meio do caminho porque ele estava cansado, ou porque ele achou que alguém não merecia. Ele foi até o fim. O que a gente tem feito para retribuir esse amor? O que a gente tem feito para retribuir esse amor? Eu vi um padre dizer numa pregação que Jesus, na grandiosidade que ele é, se permitiu ser pequeno para ficar escondido e guardado dentro de um sacrário. Quantas vezes nós temos visitado o sacrário? Quantas vezes eu tenho me aproximado da comunhão, entendendo que aquilo é Jesus? Às vezes a gente passa pelo sacrário, entra e sai da igreja, como se não fosse nada, como se não fosse ninguém. A gente não consegue olhar um mistério tão grande de amor de um Deus que se faz homem, que morre e continua se doando a todos nós todos os dias. E que fica lá, escondido, num sacrário, esperando a nossa boa vontade de poder estar com Ele. Esperando a nossa boa vontade de participar de uma missa. Eu fui em São Paulo em novembro do ano passado e a gente participou de uma missa numa igreja. E me chamou muita atenção que na hora da comunhão, na hora que o padre fez o cordeiro, os ministros começaram a comungar, as pessoas já saíram do banco e se colocaram em fila. Na hora eu falei, nossa, que povo desesperado, não espera nem os ministros posicionais, já está lá na fila. Mas depois pensando melhor, como eu sou ingrata. Que eu preciso esperar que o ministro se posicione com Jesus para aí sim eu querer entrar na fila. Vou esperar sentado. Acabou o cordeiro, agora eu vou sentar, vou esperar o ministro parar lá para eu poder comungar. Aquelas pessoas já se colocam de prontidão esperando Jesus. Aquelas pessoas anseiam por Jesus que não conseguem esperar. Elas vão de encontro a Ele. E nós, muitas vezes, na nossa vida, nas nossas missas, no nosso dia a dia, a gente, do jeito que entra da igreja, a gente sai, comunga como se não fosse nada, comunga e sai como se estivesse mastigando chiclete, faz como se não fosse nada, como se realmente fosse só um pão. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu estou na fila da comunhão? Quando eu fui no show do Rebelde em São Paulo, eu estava muito ansiosa. Meu Deus, eles vão entrar. Meu Deus. Ansiosa. Meu coração... Eu estava menos ansiosa que hoje, mas eu estava muito ansiosa. Muito... Meu Deus. Eu vou ver os meus ídolos. Esperei tanto para ver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quase enlouqueci. Cada minuto parecia uma eternidade esperando. E aí, quando eu vou de encontro àquele que me salva, que me perdoa e que aceita o que eu sou,
eu não sinto nada, eu não penso em nada, eu só vou, comungo, sento e vou embora. A nossa sensação ao estar na fila da comunhão para receber Jesus deveria ser de alegria, de euforia, porque nós vamos comungar Jesus, que nos dá força, sustento. Um Deus que morreu e se fez pão para ficar mais perto de mim, porque Ele sabe que eu não dou conta sozinha. Quantas vezes mais nós vamos precisar ficar ouvindo sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus, e não fazer nada com esse amor? Quantas vezes mais a gente vai precisar que venha a Semana Santa, saia a Semana Santa, venha a Quaresma, saia a Quaresma, para entender esse mistério de Jesus? Que sofreu, não pense em você que foi fácil. Não pense em você que ele estava anestesiado e não sentiu nada. Se você tiver curiosidade, procure. Leia sobre o quanto que Jesus sofreu. O quanto ele sofreu na cruz para respirar, para andar. E nós muitas vezes o tratamos como se não fosse nada. Nós tratamos as pessoas como se não fosse nada. Até quando? Eu não sei o que você tem feito, como está a sua vida, e talvez isso seja até muito clichê, mas até quando ele vai ficar te esperando? Até quando ele vai ter que esperar para você cair em si e voltar? Vai ter que esperar mais um retiro? Vai ter que esperar um problema, uma doença, para você lembrar que ele existe? Vai ter que esperar um momento de sofrimento, de dor? Vai ter que esperar entrar a Quaresma, que aí a gente fica mais santo, né? A gente não bebe, a gente não faz coisa errada. Até quando? Até quando? E essa é a resposta, essa é a pergunta que Jesus nos faz. Até quando? O que mais ele precisa fazer? Morrer de novo por você? Se entregar de novo por você? Até quando? Eu acho que vocês ouviram na semana passada que nós estamos num tempo favorável. Talvez seja agora a hora da gente cair em si, da gente voltar, da gente olhar para Jesus como um homem, um ser humano, que mesmo sendo Deus, sofreu, que não foi poupado, para que você tivesse vida em abundância. Se isso para você não basta, as outras coisas são inúteis também. Porque se contemplar o mistério de um Deus que dá o seu filho para morrer, para salvar você, não é o suficiente, o que vai ser? Eu queria pedir para que vocês fiquem de pé para a gente poder rezar. E que com toda a sinceridade do seu coração, com tudo aquilo que você tem,
com tudo aquilo que você é. Você possa olhar para Jesus e falar: Senhor, olha, eu não sou nada. Nada. Nada, nada, nada. Mas o meu único desejo, Senhor, é te amar. O meu único desejo é olhar para as pessoas com o mesmo olhar que o Senhor olha para mim. Eu que sou tão miserável. Eu que não mereço, Senhor, o seu amor. Eu que não mereço a sua misericórdia. E o Senhor sempre vem ao meu encontro. O Senhor sabe as minhas dificuldades, as minhas tristezas, os meus problemas. O Senhor sabe o que eu preciso. Mas hoje eu quero falar para o Senhor. Eu quero colocar diante da sua cruz todos os meus sofrimentos. Eu quero unir, Senhor, os meus sofrimentos aos seus. O Senhor sabe que não tem sido fácil. O Senhor sabe que muitas vezes eu quero parar no meio do caminho. Muitas vezes eu quero desistir, Senhor. Muitas vezes eu não aguento mais. Mas quando eu olho para o Senhor, as minhas forças se renovam. Mas o que eu faço ainda, Senhor, é muito pouco. Eu quero te amar mais. Eu quero me entregar mais. Eu quero servir mais, Senhor. Eu quero tanto servir, mas eu não sei ainda o que eu faço, como eu faço. Eu quero tanto ajudar os meus irmãos, Senhor, mas eu não sei como eu faço. Eu quero tanto perdoar, Senhor, mas eu não sei por onde eu começo. Eu quero tanto pedir perdão, Senhor, mas o meu orgulho não deixa. A minha vaidade não deixa. Eu te peço, Senhor, venha ao meu encontro essa noite. Me ajude a perdoar. Me ajude a pedir perdão. Me ajude a ser melhor, Senhor. Me ajude a depositar minha confiança totalmente no Senhor. Eu tenho tantas vezes tentado fazer sozinha, mas eu não consigo, eu não posso. Mas hoje eu escolhi estar aqui. Eu escolhi viver essa noite para pedir que o Senhor venha ao meu encontro. Talvez, Senhor, em algum momento eu pedi a minha parte na herança e fui embora. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu entendi que nada no mundo me preenche. Nenhuma das coisas lá fora, Senhor, sacia o meu coração. Somente a Tua presença. Venha ao meu encontro, Senhor. Que o seu sofrimento, que a sua paixão, unidos ao meu sofrimento, às minhas dores, possam ser curados. Nós vamos cantar essa música e essa música possa ser uma oração para nós. Não importe com a pessoa que está do seu lado. Olhe para Jesus. Abra a boca. Fale com Ele. Ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir de mim. Ele não quer ouvir do Ministério de Música. Ele quer ouvir de você.